Bom dia, Oitavo, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou fazer a aula 88 da apostila 4 e vou fazer a correção dos dois exercícios adicionais que eu deixei de tarefa na aula passada, tá? Como alguns alunos vieram perguntar sobre esses exercícios, eu tirei as dúvidas e eu já vou resolver, tudo bem? Então, eu separei, né, na verdade, a aula 88 em parte 1 e parte 2, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, aí vocês desistem de assistir a minha aula, né? Vamos lá? Os exercícios de tarefa são 39 e o 40, né? Lá dos adicionais. Esses exercícios fazem parte da aula 87 e estão relacionados ao conteúdo de ângulo inscrito no seu caso particular. Então, é aquele caso em que tem uma tangente e uma corda da circunferência que formam esse ângulo, tá? E lembrando que por mais que ele seja um caso particular, né, formado pela tangente pela corda ou pela tangente pela secante, continua valendo a propriedade do ângulo inscrito. O ângulo inscrito tem metade da medida do arco para onde ele está olhando. Então, é sempre importante lembrar que vocês precisam identificar na figura para qual arco esse ângulo está olhando, para depois resolver, tá? No exercício 39, nós temos que determinar a medida x, do ângulo x. Bom, o ângulo X é formado por R, que é tangente à circunferência. Né? Esse aqui é o nome da circunferência, uma letra grega. E ele está olhando para esse arco aqui, ó. Não tem nome o arco, porque ele não colocou aqui nome nos vértices, né? Mas dá para identificar que o arco é esse aqui. Ele termina aqui, nesse pontinho. E tem também um ângulo central, que mede 160 graus. O ângulo inscrito está olhando para o mesmo arco do ângulo central. Então, basta usar a propriedade que nós já vimos, né? Que nós já estudamos desde a apostila anterior. X é igual ao quê? 160, que é a medida do ângulo central, dividido por 2. Então, x é igual a 80 graus. Certo? Item B do exercício 39. Bom, no item B nós temos aí algumas retas além da tangente, né? A tangente T está aqui. Eu tenho aqui uma secante que passa por A e por P, e uma outra secante que passa por B e por P. E o ângulo que ele está pedindo, a medida é o ângulo X, que está fora da circunferência, ele é externo, né? Bom, vamos anotar algumas medidas aqui, ó. A medida do arco AP é 136 graus. Qual é o arco AP? Lembrei sempre que é nome de arco, né? Sentido anti-horário. Então, vou colocar aqui, ó. Medida do arco AP, 136 graus. É esse arco aqui. AP. Medida do arco PB, 68 graus. Esse arco aqui de baixo. Vamos colocar a medida aqui na figura também. Eu acho sempre mais fácil resolver o exercício colocando as medidas e olhando para a figura, tá bom? Tá ali, ó. Eu tenho um arco de 136, faltou colocar o símbolo de grau só, e um arco de 68. E ele está pedindo a medida do ângulo X nesse exercício. Bom, o ângulo X ele é externo, mas se vocês observarem, né, ele é oposto pelo vértice a um ângulo interno, que é esse aqui, ó. Vocês lembram dos ângulos opostos pelo vértice? Eles têm a mesma medida. Então, se eu descobrir a medida desse aqui, que está olhando inclusive para esse arco aqui, ó, que é o arco BA, pronto. É a medida do ângulo X. Tudo bem? Bom, nós conhecemos dois arcos dessa circunferência, o de 136 e o de 68. Somando os dois, nós temos 104 graus. Então, o arco BA, que está faltando aí, né? Arco BA, ele mede o quê? 360 menos 204 graus, que é a soma desses dois. Quando eu faço essa diferença, eu encontro que o arco BA mede
Então, 360 menos 204, 156 graus. Descobri a medida do arco BA. Esse ângulo que eu marquei aqui da mesma cor, ele é inscrito e está olhando para o arco BA. Ou seja, ele mede 156 graus dividido por 2, porque ele é inscrito, propriedade do ângulo inscrito. E por que eu posso considerar que é a mesma medida de x? Porque esse ângulo é oposto pelo vértice é x, né? Então, x igual a 78 graus. Tudo bem? O primeiro exercício era mais simples mesmo, então só olhar para a figura e determinar as medidas. Agora vamos para o exercício 40. O exercício 40 tem toda uma interpretação, né? Ele não tem números e quando o exercício não tem números, parece que complica um pouco a solução, mas vocês vão ver que é simples também. Na figura a seguir, as semirretas R e S são tangentes à circunferência. Sendo P um ponto da circunferência, A, B e C pontos de R, TU e S, tais que PA perpendicular a R, PB perpendicular a TU e PC perpendicular a S. Então, ele só definiu algumas coisas que já estão marcadas na figura, né? PA, que é esse segmento, é perpendicular a R, que é essa reta. Tá aqui já o ângulo de 90 graus. PB, que é esse segmento, é perpendicular a TU, tá aqui o ângulo de 90 graus. E PC, que é esse segmento, é perpendicular a S, tá aqui o ângulo de 90 graus. Vamos ver o que ele está pedindo para a gente fazer. Mostrar que os triângulos PTB e PUC são semelhantes e mostrar que os triângulos PTA e PUB são semelhantes. Vamos resolver primeiro esses dois itens, tá? Que é mostrar semelhança de triângulos. Vocês já estudaram semelhança de triângulos. O caso mais comum é o ângulo-ângulo. Vamos ver se dá para usar aqui. O que eu fiz aqui na minha figura? Construí dois segmentos, PT e PU, para dividir os triângulos, tá? Então, vamos lá. PTB é esse triângulo aqui, ó. Tá? E PUC, deixa eu ver se dá para pintar aqui tudo de uma cor só, vou só destacar. É esse aqui, certo? Como que a gente faz para provar que eles são semelhantes? Preciso encontrar dois pares de ângulos congruentes, e aí pronto, tá feita a semelhança. Um par tá muito fácil de identificar, tá? Se vocês observarem os dois triângulos, aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui também. Então, um parzinho tá pronto. Nós precisamos encontrar mais outros dois ângulos que são congruentes. Bom, tem que ser esse, né? Ou esse para esse triângulo e esse ou esse para esse triângulo. Começar por esse aqui. Pegar esse ângulo aqui, ó. Para que arco esse ângulo está olhando, ó? Para esse arco aqui. O arco UP. Então, ele tem metade da medida do arco UP, certo? Se eu pegar esse ângulo aqui do triângulo PUC, ele é formado pela tangente e por um segmento secante ou uma corda. E tá olhando para qual arco? Para o arco UP também. Ó, se são ângulos inscritos olhando para o mesmo arco, tem a mesma medida. Então, pronto. Como que a gente prova que esses triângulos são semelhantes? Vou colocar aqui, né? Primeiro, né? O ângulo PBT, eu não vou colocar aqui o chapéu, acho que ele não aceita para o B, tá? Mas aí vocês escrevam corretamente com os símbolos. O ângulo PBT, vou colocar aqui na frente que é ângulo, né? Porque tá sem o símbolo. PBT, que é o de 90 graus, é igual ao ângulo PCU, também de 90 graus, que é igual a 90 graus, certo? Qual é o outro ângulo que é congruente? O ângulo PTB é igual ao ângulo PUC. Ângulo PUC. Preciso saber a medida? Não, eu só preciso saber que eles são iguais, que eles são congruentes. Então, né, portanto, triângulo PTB
é semelhante ao triângulo PUC. Pelo caso, ângulo, ângulo. Certo? Deu para entender como eu fiz aqui a semelhança? A gente vai usar a mesma ideia para fazer o item B, tá? Vou até deixar aqui. Vamos para o item B. Triângulo PTA e triângulo PUB. Tá vendo que o PTA é o complementar desse? O PUB é o complementar desse, tá do ladinho? Vou apagar o que eu fiz aí. Vou marcar de outra cor agora esses dois triângulos. Vou só orientar e deixar para vocês resolverem o item B, tá? PTA e PUB, esse aqui. Primeira coisa, tem dois ângulos de 90 graus aí, um em cada um. Pronto. Começa por aí a semelhança. Qual outro ângulo está olhando para o mesmo arco, tanto em um quanto em outro? Vocês vão identificar, tá? Será que é esse aqui? Vê se está olhando para algum arco que vocês conseguem identificar. Se não der, parte para o outro ângulo, tá? Não tem assim uma estratégia. Ah, eu vou olhar para esse ângulo e vai dar certo. Vocês têm que fazer uma análise de toda a figura, tudo bem? E aí é simples para mostrar também que os triângulos são semelhantes. Então, vou para o próximo exercício agora. Deixa eu limpar aqui. É o item C. No item C, nós temos que... ele dá duas medidas, né? Eu vou até voltar ali no exercício. PA igual a 9, PC igual a 4. Ele pede para determinar PB. O que eu vou usar aqui? A semelhança de triângulo que eu provei no item A e a semelhança de triângulo que eu provei no item B. Semelhança de triângulo nos fornece razões de semelhança. Então, aqui, por exemplo, ó, PT sobre PU é igual a PB sobre PC, que é igual a TB sobre UC. Aqui é a mesma coisa, PT sobre PU igual a PA sobre PB, que é igual a TA sobre UB. E eu posso usar essas razões para resolver o exercício. PA é 9, PC é 4. Então, eu conheço essas duas medidas. E ele pede para determinar PB. Eu posso usar só uma razão de semelhança? Só, por exemplo, entre esses dois? Não, tá? Não vai ser suficiente. Vai faltar medida. Então, nós vamos usar as duas. Por isso que eu já coloquei aqui, ó. Pegando a primeira semelhança ali, né? PA sobre PB igual a PT sobre PU, certo? PU eu não conheço, né? E eu conheço PA e PB. Multiplicando em cruz e passando PA dividindo, eu tenho que PU é PB vezes PT sobre PA. Fazendo o mesmo para outro triângulo, por que eu vou fazer o mesmo? Porque aí eu fico com duas equações para PU. E ele tem que ter o mesmo valor, não tem? Então, o que eu posso fazer? Igualar as duas, certo? Olhando para outra semelhança, PC sobre PB igual a PU sobre PT, multiplique em cruz, PU, PB igual a PC, PT. PU multiplicado por PB, posso passar PB dividindo. Cheguei nessa equação. O que eu posso fazer com isso e isso? Igualar. PU tem que ser igual a PU, não é? E aí eu descarto esse PU da história, porque ele não importa pra gente aí, tá? E aí eu tenho, então, PB-PT sobre PA igual a PC-PT sobre PB. De novo, multiplica em cruz. PB que multiplica PB, PB ao quadrado. PB que multiplica PT, eu posso descartar esse PT. Ele está multiplicando de um lado, multiplicando do outro, cancela. Então, fica PB ao quadrado igual a PC vezes PA. PB eu conheço o valor, PB é o que eu quero determinar o valor, desculpa. PA eu conheço e PC eu conheço, é só substituir pelos valores que ele deu no exercício. Aqui tem, assim, uma ideia mais avançada para resolver, tá? É simples, mas precisa pensar que dá para usar os itens anteriores. Aliás, todo exercício que tem item A, item B, item C, item D, se não for de calcular, resolver, muito provavelmente vocês vão usar os itens anteriores para ajudar na resolução do restante, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar em relação a esse exercício que eu faço novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aula 88, lá na página 97. É uma aula que tem algumas construções, eu vou fazer junto com vocês, mas por enquanto eu vou orientar outros exercícios para vocês fazerem, tá?
A mediatriz de uma corda AB divide o arco AB em 2 arcos de mesma medida. Primeiro, o que é mediatriz? Vocês lembram? É uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo seu ponto médio. Duas características, é perpendicular e passa pelo ponto médio. Aqui, ó. Nós estamos falando da mediatriz de quem? De uma corda. Tá aqui a corda, nesse caso é corda AC, tá? Eu tenho aqui a corda AC. O que é a mediatriz dela? É o segmento que é perpendicular a ela, ângulo de 90 graus aqui, e divide ela no meio, ou seja, essa medida é igual a essa. E o que ela faz com os arcos de circunferência? Também divide exatamente no meio. Nós já havíamos visto uma coisa parecida com essa na apostila anterior, a flecha, né? Esse pedacinho aqui, ó. Vocês lembram que é chamado de flecha? A flecha faz o quê? Divide o arco no meio e forma ângulo de 90 graus com a corda, tá? Se eu prolongar a flecha, que é o segmento todo, ou a reta toda, nós chamamos isso de mediatriz. Então, tá aqui para lembrar qual é a definição de mediatriz, tá bom? E vamos começar, então, os exercícios da aula 88. Numa circunferência, a flecha de um arco mede 2 metros e a corda correspondente mede 8. Calcule o raio dessa circunferência. Esse exercício é bem parecido com o que tinha na outra apostila, tá? A flecha do arco, ela tá onde? Aqui, ó. Dividiu no meio. Esse segmento é igual a esse. Então, se a corda media 8, ficou 4 para cada lado, tá? E ele pede para calcular o quê? O raio dessa circunferência e dá a medida da flecha. Quanto mede a flecha? 2 metros, né? Se a flecha mede 2 metros, tudo isso é o raio, então esse pedaço aqui é o raio menos 2, tudo bem? E aí é só aplicar Pitágoras, da mesma forma que eu fiz na outra apostila. Quando eu escrevo Pitágoras em relação a isso, né? Fica R ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais R menos 2 ao quadrado. E aqui muita gente ficou em dúvida de como resolver esse quadrado, tá? Precisa lembrar, R ao quadrado igual a 16 mais, como que eu resolvo isso aqui? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como fica? R ao quadrado menos 4R mais 4. O R ao quadrado vai cancelar dos dois lados e vocês vão resolver uma equação de primeiro grau e determinar R, tá? Então, terminei de resolver esse exercício. O exercício 2 é de construção. 3 casas são representadas pelos pontos a seguir. Foram construídas na margem de um lago circular. Usando régua e compasso, desenhe o lago. E aí, o que ele quer que nós façamos aqui? Desenhamos uma circunferência passando por esses 3 pontos. Como eu faço isso? Através das mediatrizes. Nós não estamos estudando as mediatrizes aqui? Eu tenho que traçar a mediatriz desse segmento, a mediatriz desse segmento aqui e a mediatriz desse segmento aqui. Vocês lembram como faz essa construção? Eu vou dar a ideia, vou deixar para vocês tentarem fazer e depois eu volto com a correção, tá? Para traçar a mediatriz, são 3, cada uma para um lado desse triângulo, certo? Para traçar essa mediatriz, eu preciso posicionar o meu compasso em um dos lados com qualquer abertura, marcar os arcos dentro e fora, trocar o vértice, marcar os arcos dentro e fora e traçar a perpendicular, tá? Vocês já aprenderam isso, então tentem recordar como faz essa construção, tá? Mas na próxima aula eu vou fazer também. Vou mostrar aqui usando o compasso como faz, mas eu vou deixar primeiro para vocês tentarem fazer. Então, traçar a mediatriz dos 3 lados, 2 já é suficiente. E o ponto em que elas se encontram é o centro da circunferência. E é só colocar o compasso lá e desenhar a circunferência, tá? Então, uma das tarefinhas de hoje, né, tentar recordar aqui, ó, como desenha a mediatriz para fazer esse exercício. Exercício 3. O desenho ao lado mostra um círculo de papel dobrado, de forma que a borda caia sobre o centro. O círculo tem raio de 10 centímetros. Calcule o comprimento da dobra.
Tá aqui o círculo que nós temos aí na apostila. Ele tá dobrado. Isso aqui é o raio, né? Opa, isso aqui é o raio dobrado no meio. E essa é a dobra que ele está pedindo para nós calcularmos a medida. Separei essa figura, abri ela. Quando eu abro ela, ó, isso aqui é o raio, certo? Essa medida aqui, então, é o raio dividido por 2, porque ela não dobrou exatamente em cima do centro da circunferência. Então, esse pedacinho aqui é metade do raio e esse também. Se o raio é 10, esse pedacinho é 5 e esse é 5. Tudo bem até aí? Interpretação, tá? Bom, então isso aqui eu sei que é 5. O que eu construí aqui, ó? Um triângulo. Vai facilitar na hora de resolver, né? Isso aqui é 5, metade do raio. E OA? OA é raio da circunferência. Vai do centro até a circunferência. Então, mede 10, que é o raio. Olha, isso aqui é um triângulo retângulo. Essa medida aqui, PA, é o que eu quero descobrir? Não é, mas vai me ajudar. Por quê? Eu quero a medida que vai de A até B. Isso daqui é como se fosse um pedaço da mediatriz, então está dividindo no meio esse segmento. Então, essa medida é igual à de cima. Se eu descobrir essa, é só multiplicar por 2, certo? Como eu fiz essa construção, dá para fazer Pitágoras aqui. 10 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais PA ao quadrado. 100 menos 25 é igual a PA ao quadrado. PA ao quadrado é igual a 75. Passa a raiz, não tem raiz exata, mas dá para fatorar. É 25 vezes 3. Então, isso daí é 5 raiz de 3. Qual é o comprimento, então, que ele está pedindo no exercício? 2 vezes 5 raiz de 3. Ou seja, 10 raiz de 3. Tem unidade de medida? Tem, centímetro. Então, 10 raiz de 3 centímetros, tá? Os exercícios 4 e 5 podem tentar fazer, né? Mas na próxima aula eu volto fazendo a construção do exercício 2 e os exercícios 4 e 5, então, de tarefa, tá? Por favor, oitavo ano, tentem resolver, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou enviar por e-mail. E não esqueçam de colocar um ok no final do vídeo, tá? Boa semana e até a próxima aula.